Graças e paz, amados. Hoje, 12 de abril de 2020, vamos à celebração do culto desta noite, a mensagem desta noite, a reflexão sobre quem é a pessoa de Jesus, né? Vamos pensar, a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos dar vida, que Ele ressuscitou. Hoje celebramos, né, a ressurreição do Filho de Deus, mas gostaria de pensar em Cristo como tudo em todos. Colossenses capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 3,11 vai dizer: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vou ler na versão da Bíblia Mensagem, esse versículo 11 de Colossenses 3, diz assim: os velhos costumes já eram, palavras como judeu e não judeu, religioso e sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro, estrangeiro, escravo e livre, não significam nada. Agora tudo é definido por Cristo, tudo está incluído em Cristo. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração e que desejemos mais e mais dela. A gente vive num mundo de novas tecnologias, descobertas científicas, né? Muito se tem feito nesses últimos dias para trazer as grandes belezas do mundo, seja do mundo micro quanto do mundo macro, né? A compreensão dos homens e das mulheres comuns tem desejado mais e mais do conhecimento. Então isso significa que muitas pessoas estão interessadas na explicação do universo. E sem dúvida alguma, no curso também do conhecimento de como funciona o planeta, da criação, da história da humanidade. Só que como cristãos a gente tem a resposta final e positiva para essa investigação. Para nós há somente uma definida e conclusiva explicação do universo. E essa explicação é uma pessoa, né? O Senhor Jesus Cristo, com tudo que é eternamente relacionado a Ele. Não importa quanta gente leia, não importa quanta gente estude, a gente nunca vai ter a explicação do universo no todo ou em parte, até que a gente tenha a enxergar o lugar do Senhor Jesus Cristo no propósito eterno de Deus. E essas simples palavras de Colossenses 3,11 abrangem tudo. Cristo é tudo em todos, resume toda a matéria desde a eternidade, através de todos os estágios de tempo até a eternidade. Então, muitos que passaram sobre a Terra, que é a linguagem de Deus. Francis Collins, Dr. Francis Collins, foi o diretor do projeto Genoma. Ele fez o mapeamento do nosso DNA, juntamente com outras pessoas. Antes dele começar esse projeto, obviamente, de ser inserido, ele era ateu. E aí, ele escreve agora, né, a linguagem de Deus. Por quê? Nós temos 100 trilhões de células. Cada célula tem um código genético. E o nosso código genético, só para vocês terem uma ideia, esse homem que estudou a respeito disso, tem uma fita, né, no cromossomo, uma fita de mais ou menos 2,10 metros de comprimento, espremidinha numa célula, e nessa fita tem um volume de informação tão grande que, se escrito fosse em folhas de papel ofício, caberia em 3.146.000 folhas de papel ofício escrito de um lado e do outro. Então está aí, né, uma informação plena sobre o mundo micro e alguém que se rendeu à soberania de Cristo, vendo que Cristo é tudo em todos. Então, o que significa ser esse Cristo tudo em todos? Primeiro, vamos entender a explicação da criação. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo ele faz essa mesma declaração de que Cristo é tudo em todos, em outras palavras. Nos versículos 1, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Na versão da mensagem, o texto vai dizer: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito.
Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o presente momento. Então, vemos aqui uma declaração abrangente e claramente vai mostrar que Cristo, sendo tudo em todos, é a explicação de tudo aquilo que a gente vê na criação. Então, por que foram criadas todas essas coisas, né? Porque Deus, por meio dele, de Cristo Jesus, trouxe o universo à existência? Por que esse grande sistema universal existe e se mantém? Qual é a explicação para o mundo? A resposta é para que Cristo possa ser tudo em todos. Então, a intenção do coração de Deus quando traz esse universo à existência era que, ao final, toda a criação pudesse apresentar a glória e a supremacia de seu Filho Jesus Cristo. E essa pequena conclusão, né? Nele tudo subsiste, ou ele tudo mantém até o presente momento, diz muito claramente que se não fosse o Senhor Jesus Cristo, o universo inteiro se desintegraria, seria desmembrado, estaria sem seu fator unificador, cessaria de ter uma razão para ser mantido como uma completa e concreta unidade. Então, seu subsistir é por causa disso. Deus tem determinado que o Senhor Jesus será o centro governante desse universo inteiro, e ele, o Filho de Deus, é a explicação da criação. Então, se não fosse por ele, nunca teria havido uma criação. Coloque Jesus fora e a criação perde seu propósito, seu objeto. Não precisa ir adiante. Cristo é tudo em todos. Era o pensamento dominante na mente de Deus durante a criação do universo. Aí você pode até pensar diferente, ou até mesmo ser indiferente ao que a gente está trazendo para você nessa noite feliz, nesse santo lugar. Mas eu arrisco pensar que o que vemos pode fazer você refletir e seguir um pouco mais adiante e aquecer o seu coração e, como Francis Collins, né, render-se ao Cristo que é tudo em todos. Porque a perspectiva é essa. Quando Deus tiver as coisas desse universo inteiro, né, restaurada, né, tudo aquilo vai ser planificado, mostrando a glória de Cristo, aí a gente não vai ser mais capaz de olhar para algo ou alguém sem ver Cristo glorificado. A gente não vai olhar para as coisas que foram criadas sem ver Cristo glorificado. Então, essa é uma perspectiva muito abençoada, e é muito bom quando os servos de Deus se unem, por exemplo, e se ocupam com a busca do conhecimento do Senhor como nosso único interesse comum, né? E todos nos deleitamos nele, mesmo hoje, vivendo esses dias distantes uns dos outros. Quando a gente tem um tempo como esse de quarentena, na verdade a gente cresce. Mas e depois, né, quando terminar esse período? Quando a gente voltar à nova realidade do mundo, que o mundo não será mais como antes. Quando a gente voltar ao cotidiano, que atmosfera diferente a gente vai encontrar? E como é que a gente vai reagir? Será que seremos diferentes? Será que seremos mais frios? Ou será que seremos mais empáticos? É agradável encontrar o Senhor, né, em cada irmão, estarmos envolvidos com o Senhor, crescermos nele, em sua palavra durante esses dias de isolamento. Mas mesmo isso é apenas uma pequena parte, a qual devemos apreciar, né, a valorizar para os dias futuros. Só que, amados, o eterno dia está chegando. Quando não haverá mais, por exemplo, o voltar para o mundo em uma manhã de segunda-feira, depois de um domingo em que a gente esteve solidarizando com os irmãos em adoração, né? Como hoje eu e você estamos experienciando, só que distantes. Nós somos casa de Deus. Mas naquele dia a gente vai estar tocando ninguém mais além do que o Senhor do Universo. E o universo estará plenamente nele, né? Cristo tudo em todos. Este é o alvo de Deus. E isso é o que ele tem determinado, tudo mostrando o Senhor Jesus, tudo para ele. Então, voltando à questão, agora em quarentena, a gente vê uns aos outros, né? Uns nos outros, a gente vê outras coisas que a gente não vê em Jesus. Você vê em mim algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Vocês viram o estudo pela manhã sobre a perfeição que somos convocados a chegar. Então, o dia está chegando, quando você e eu não vamos ver um no outro nada além do que Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dia está chegando, quando eu e você vamos ver isso.
e nada verei em você, exceto o Senhor Jesus, tá? E nós seremos conformados à imagem de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 29. Então, sua glória moral vai brilhar, vai ser mostrada, Cristo será tudo em todos, foi Deus que determinou isso. E o que Deus determinou, ele vai contemplar. Então, amados, esta é a explicação da criação, que Cristo seja tudo em todos e, sobretudo, tenha preeminência. Romanos 8, 19 a 22, o apóstolo Paulo tem uma declaração muito rica dentro desse contexto. Ele vai dizer: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Percebam que Paulo está dizendo que a criação está impregnada por uma expectativa ardente. Essa expectativa ela é com gemidos tais como um árduo trabalho, uma expectativa de esperança. Mas a esperança e os gemidos até o momento estão colocados sob um reinado de vaidade, feitos para ser tudo em vão até um tempo e alvos fixados. E esse clímax, ele é apresentado em duas partes. Primeiro, na revelação dos filhos de Deus, e a segunda está ligada com a primeira. A revelação dos filhos de Deus vai também mostrar o livramento da criação de estar sujeita à corrupção. Então, tudo isso é levado de volta à eternidade passada e unido com o Senhor Jesus, né, como filho. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, amados, em Romanos 8, 19 e 22, temos uma declaração definida e uma clara implicação. A declaração é de que a criação ela estava sujeita à vaidade e seu estado é um cativeiro de corrupção. E claramente a implicação é que houve um tempo definido quando, por causa da corrupção, a criação inteira foi levada a uma condição na qual ela é forçada a gemer. Ela é forçada a se esforçar em direção ao alvo que não pode atingir. É em conexão com isso que surge espaço para toda sorte de interferência do império das trevas na criação, com o objetivo de desafiar o quê? Desafiar o propósito divino final na criação e buscar frustrar a nós e ao projeto de Deus quando traz a corrupção. Então, essa corrupção ela atingiu toda a humanidade, né? E aí é uma sentença que foi pronunciada, toda a criação. E o efeito disso foi e é que a criação nunca pode atingir o objetivo de sua existência, salvo no campo da santidade e da semelhança divina em Cristo Jesus. Então, nesse plano, também se encaixa toda a força da redenção que está em Cristo Jesus, né? A obra universal que Cristo consumou por meio de sua cruz, destruindo assim a obra das trevas e potencialmente o próprio diabo. Jesus conclui tudo, destruindo todo o poder do pecado, da corrupção, por conta de sua natureza e vida que Jesus teve sem pecado, da eficácia de seu incorruptível sangue, da provisão de justificação e santificação para todos aqueles que creem, estes que somos nós, eu e você, por regeneração, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, amados, concluindo, apenas por esse meio, né, a criação pode ser liberta. E quando os filhos de Deus forem manifestos, seu número completo, e todos os que têm recusado essa salvação forem rejeitados do domínio de Deus, aí sim, a criação vai ser liberta e sua intenção original será atingida. Cristo sendo tudo em todos. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração e ao seu coração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê diz amém e graças a Deus.